Nesse vídeo, vou te mostrar como se livrar daquelas sacolinhas chatas de mercado e tornar sua rotina muito mais prática. Então, se você quiser descobrir como, assiste esse vídeo até o final. Eu sou a Carol e hoje eu vou te ensinar como fazer compras lixo zero no mercado e no Hortifruti. Então, se você já gostou da ideia, já deixa um like e se inscreve no canal. Você não acha aquelas sacolinhas de mercado e Hortifruti super chatas e sem utilidade alguma? Eu acho essas sacolas plásticas super desconfortáveis de carregar, são frágeis porque rasgam com facilidade e não têm utilidade, principalmente aquelas sacolinhas transparentes de hortifruti que temos que rasgar quando chegamos em casa. Fora o incômodo de saber que vamos jogar essa sacola no lixo, sabendo que estamos gerando mais resíduos para o meio ambiente. A proposta desse vídeo é aprender a fazer compras no mercado e no hortifruti de forma mais consciente, adotando algumas práticas que podem fazer diferença para a nossa saúde e também pelo bem-estar do planeta Terra. Mas Carol, como assim? O que as sacolas de mercado têm a ver com a minha saúde? Deixa eu te contar uma coisa. Sabia que nós ingerimos plástico toda semana? Isso mesmo, de acordo com um estudo da Universidade Médica de Viena, os humanos consomem cerca de 5 gramas de pequenas partículas de plástico por semana, o que equivale ao peso de um cartão de crédito. Esse plástico citado no estudo é conhecido como nanoplástico e microplástico. Os microplásticos são fragmentos microscópicos que podem chegar até 5 milímetros de tamanho. Já os nanoplásticos são menores ainda, de 1 a 100 nanômetros. A origem desses plásticos de tamanho bem pequeno é diversa. Podem vir de pequenas partículas que são adicionadas nos produtos de higiene, como nos shampoos e nas pastas de dente. Também podem vir de roupas de poliéster na hora da lavagem e também da degradação de plásticos maiores em pedaços menores, como por exemplo de copos descartáveis, canudos e sacolas plásticas. E como tudo na vida é um ciclo, o plástico que foi parar na natureza, principalmente nos rios e mares, retorna para nós em formato de nanoplástico e microplástico, que podem estar presentes nos animais marinhos que são consumidos, na água engarrafada que nós bebemos e em diversos alimentos do nosso dia a dia, como sal e até mesmo frutas e legumes. Muito precisa ser estudado ainda sobre os impactos do microplástico na saúde humana, mas sente só o drama. Alguns estudos já indicam que essas partículas podem ocasionar efeitos tóxicos no intestino e em outros órgãos como o pulmão, devido à habilidade dessas partículas pequenas induzirem bloqueio intestinal, além da congestão e ativação de inflamações no intestino e no pulmão também. Você não acha que por causa dessa informação tão chocante, não vale a pena repensar o nosso consumo pelo bem da nossa saúde e pelo bem também do meio ambiente? Afinal, todos esses dados alarmantes nos afetam diretamente. E podemos começar com algo bem simples, que é a maneira como fazemos compras no mercado e no hortifruti. Como fazemos isso com uma certa frequência, multiplicado por bilhões de pessoas, essa mudança se torna urgente e impactante. Mas nem todo plástico é um vilão, e sim a maneira como nós usamos. O plástico ele trouxe praticidade por ser um material resistente e higiênico. Mas essa modernidade também trouxe um estilo de vida que é impossível a natureza acompanhar. O grande vilão mesmo são as nossas ações, porque mais de 40% de todo o plástico produzido foi usado apenas uma única vez e jogado fora. São copos descartáveis, sacolinhas de mercado e de hortifruti, embalagens, talheres, garrafas, absorventes, cotonetes. E normalmente o descarte não é adequado, simplesmente esse plástico vai parar na natureza. Existem 3 formas de minimizar o problema com o plástico. O primeiro é reduzir ao máximo a quantidade de plástico de uso único no nosso cotidiano, como embalagens, isopor, copos e sacolas plásticas. O segundo é incentivar a coleta seletiva e a reciclagem de plástico de forma adequada. E o terceiro é a gente incentivar as pesquisas que criem materiais com propriedades semelhantes, mas que sejam biodegradáveis ou que se degradem com mais facilidade. Como essa embalagem aqui que é feita de papelão moldado. A primeira e a segunda forma podem ser facilmente colocadas em prática hoje mesmo por nós. Podemos minimizar esse impacto reduzindo o uso de plásticos descartáveis e aplicando coleta seletiva dentro da nossa casa ou dentro do nosso prédio. Mas quando saímos de casa, um novo desafio está diante de nós, porque tudo que está disponível no mercado e no hortifruti estão armazenados em embalagens plásticas e que muitas vezes não sabemos do que são feitos
e como descartar de forma adequada. Mas nesses locais, como mercados de hortifrutis, existem opções de alimentos que podem ser compradas sem gerar lixo nenhum. E essa rotina, ela torna o seu dia a dia mais prático e organizado. Então, nós precisamos utilizar alguns itens simples que serão nossos super aliados. O primeiro item é utilizar algo grande o suficiente para armazenar todas as suas compras, que podem ser reutilizadas muitas e muitas vezes. E a dica aqui primordial não é sair comprando algo novo com a função de fazer compras. O consumo consciente está relacionado com a reutilização de itens junto com um pouco de criatividade para adaptar o que já temos em casa. E nesse quesito de compras vale de tudo. Pode ser uma sacola de tecido reutilizável, que chamamos de eco bag, pode ser um carrinho de feira ou até mesmo uma mochila e uma bolsa grande ou qualquer outro item que possa facilitar na hora de fazer as compras. Além de contribuir com o meio ambiente, evitando o consumo de sacolas plásticas, você também facilita um pouquinho a sua vida, porque as sacolas plásticas, principalmente aquelas de hortifruti que são transparentes, elas grudam e são bem chatas de usar. Outro item coringa na hora de fazer compras são os saquinhos de tecido. Esses saquinhos são excelentes para fazer compras de mercado, no hortifruti e também para fazer compras a granel. Eu já fiz uma aula falando sobre compras a granel, vou deixar o card aqui em cima. O saquinho de tecido tem como função substituir as sacolinhas transparentes, que são super frágeis e difíceis de abrir, por um saquinho resistente e muito prático. A simples troca por essas sacolinhas reutilizáveis podem fazer uma grande diferença. Você sabia que normalmente nós utilizamos as sacolas de mercado e de hortifruti por apenas 12 minutos? E elas permanecem na natureza por aproximadamente 450 anos? Pois é, para ajudar a natureza e a nossa saúde, utilizar as nossas próprias sacolas de tecido são uma excelente estratégia para minimizar esses dados. Além disso, são uma alternativa para uma boa organização da nossa cozinha. Quando passamos a usar sacolas e saquinhos de tecido, imediatamente nós organizamos a nossa cozinha. Como eles são facilmente dobráveis, leves e não ocupam espaço, basta uma gaveta para deixar tudo organizado. Bem diferente daquele cenário de sacolas plásticas, quando voltamos no mercado, o volume delas ocupa um espaço considerável, ficando desorganizado e acumulados na gaveta, no armário ou naqueles porta-sacolas. Ou o cenário é bem pior, nós fazemos parte daqueles dados que eu comentei, nós usamos por alguns minutos e jogamos fora, contribuindo para um ciclo de poluição de microplástico e nanoplástico. Para não contribuir com esses dados, eu tenho 5 dicas práticas para você começar a usar os saquinhos de tecido. Já pega o papel e o lápis para anotar tudo. A primeira dica é que os saquinhos de tecido eles podem ser produzidos por você mesmo, com qualquer retalho. Por exemplo, eu tenho aqui um saquinho feito com retalho de camisa, mas nós podemos reutilizar qualquer sacolinha que temos em casa. Por exemplo, eu aqui reutilizei uma sacolinha que veio um biquíni. Eu também costumo utilizar o saquinho plástico que veio limões. E até mesmo eu posso reutilizar essas sacolas transparentes que a gente costuma pegar no mercado até ficarem inutilizáveis. Nesse caso, na hora de fazer compras, tente não dar um nó muito forte para evitar que seja necessário rasgar essa sacola quando você chegar em casa. A segunda dica é que se você for produzir o seu saquinho do zero, priorize tecidos de fibras naturais. Os tecidos mais comuns são esse aqui de talagarça, que é um tecido furadinho, o tecido de tricoline e um tecido de algodão cru. Todos esses tecidos são 100% algodão, que é uma fibra natural que se decompõe com muito mais facilidade na natureza, não liberando microplástico no seu alimento e nem na água na hora da lavagem. Eles são leves e não alteram o peso final da compra. A terceira dica é que se você está usando um saquinho colorido ou um saquinho estampado, para facilitar na hora de passar as compras no caixa, deixe sempre o saquinho parcialmente aberto para o funcionário identificar com facilidade o que tem dentro dele. Isso vai tornar a compra mais rápida e mais prática também. Já aquele saquinho furadinho de talagarça, você pode deixar fechado, porque o fato dele ter furos facilita a visualização do que tem dentro pelo funcionário do mercado. A quarta dica é em relação aos funcionários das lojas do mercado e do hortifruti. Alguns estranham o uso da sacola de tecido e pode ser que você precise explicar mais de uma vez ou até mesmo pedir com antecedência no estabelecimento se você pode usar o saquinho de tecido na hora de fazer suas compras. Mas não se preocupe muito com isso, normalmente todos os locais aceitam e isso acaba se tornando uma rotina para você e para eles também.
principalmente se você costuma fazer compras sempre nos mesmos lugares. E a última dica é para você nunca esquecer que o hábito ele vem com o tempo. Tenha paciência e não se cobre quando você esquecer as sacolas em casa. Faça a compra normalmente com sacola plástica e tente reutilizar ao máximo essa sacola antes do descarte e depois dê um destino correto para ela. Para facilitar esse processo e tornar disso um hábito, deixe sempre as ecobags visíveis, seja na cozinha ou perto da porta de saída, e coloque os saquinhos de tecido dentro da sua ecobag para facilitar todo o processo de compra e de adaptação. Se você não quiser deixar as sacolas expostas, use uma gaveta ou um armário da cozinha só para deixar essas sacolas de tecido organizadas no local de fácil acesso. Se você costuma esquecer com frequência, deixe uma ecobag no carro, na sua bolsa ou na mochila, para sempre você ter uma mão quando você precisar. Bom, essas foram as dicas de hoje. Se você achou esse conteúdo interessante e se de alguma forma eu te ajudei, aproveita e deixa um like e se inscreve no canal. Assim a gente consegue ter um contato mais próximo para falar sobre uma vida mais simples, natural e sustentável. Até o próximo vídeo. Tchau!